Agora vamos terminar com 1 Timóteo 5,19. E a coisa vai estreitar. A coisa vai pegar fogo. Por quê? Porque o pessoal do sistema não tem feito isso. E eu tenho muito medo do futuro dessas pessoas. 1 Timóteo 5,19. O que é que diz 1 Timóteo 5,19? Não aceites acusação, difamação, injúria, porfia, calúnia, qualquer coisa, contra ancião. Viu? Senão com 2 ou 3 testemunhas. Colaram essa semana, vou dar um exemplo. Para todo mundo. A prova real que o Malafaia e o Macedo são maçons. Vocês viram isso? Pegaram um site original. Eu entrei no site, realmente é um site original, de uma loja maçônica. Está lá o irmão, que é o venerável mestre dessa loja. E ele fez essa pesquisa com 110, se não me engano, ilustres maçons. Está faltando muita gente naquela lista lá, mas tudo bem. Mas tem 3 pastores evangélicos. Um presbiteriano, bom, presbiteriano já foi criado pela maçonaria. Presbiteriano foi criado. Mas Malafaia e Macedo. Bom, o Macedo, ele já falou várias e várias vezes que o avô dele é maçom. Ele chama Deus de grande arquiteto do universo. Não é nenhuma novidade. Agora, espera aí. Alguma vez o Malafaia disse que é maçom? Que eu sei, tem 2 vídeos dele que ele diz assim: eu não sou maçom, parem com essa calúnia do diabo. Ele falou assim. Aí alguém vai dizer, mas espera aí, irmão Marco, você quer ligar 1 Timóteo 5,19 com o Malafaia? Espera aí, vou explicar. Eu não reconheço ele como ancião. Mas eu pergunto a vocês, tem mais de 100 pessoas que reconhecem ele como ancião? Tem ou não tem? Muito mais. Muito mais de 100. Então, peraí. Ele se diz ancião, sim ou não? É a nossa palavra contra a palavra dele. Se ele eu tenho que ter 2 ou 3 testemunhas. Eu pergunto a vocês, nós temos 2 ou 3 testemunhas que comprovem, que digam, olha, o Malafaia é maçom? Nós temos? Se ele está dizendo que não, assim como outros líderes do sistema religioso, que foram citados em listas, dessas listas que estão pela internet, que o pessoal vai inventando e colando. Eu pergunto a vocês, ele é ou não é? Eu não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Então fechem a boca. Sabe por quê? Vou explicar para vocês por quê. Porque nós não podemos provar se ele é ou não é. Só isso. Ah, mas está lá no site, que você tem que ser muito cabeça dura. O problema do Malafaia não é ser maçom, porque eu não sei se ele é. O problema do Malafaia é algo mais grave que maçom. É mamon. Então eu refuto Malafaia por causa do mamon. E eu posso provar. Porque o camarada cobra aluguel das pessoas de oferta. Porque ele traz Miles Monroe, Mike Murdock, Morris Cerulo para tomar dinheiro do povo. Sim. Então eu posso provar. Com milhares de testemunhas. Agora que ele é maçom, você não pode provar não. Você já parou para pensar se amanhã ou depois ele sabe dessa lista que está lá nesse site e processa esse venerável mestre que fez essa pesquisa dizendo eu não sou? E aí as pessoas já colocarem em todos os blogs e sites dizendo que ele é? E todo mundo dizendo que ele é? Você viu a gravidade disso? Eu estou usando ele como exemplo para vocês verem a quantidade da loucura que existe na internet e da falta de respeito.
Por quê? Ele pode não ser o que você pensa que ele é. Mas eu já vou ler uma coisinha aqui, segura um pouquinho aí que você vai ver. Antes, aí no mesmo contexto, 1 Timóteo 5,17. Os anciões que governam bem, administram, são responsáveis, dirigem, conduzem, organizam as reuniões como igreja. Sejam estimados, respeitados por 2 vezes. É isso que está dizendo o texto. Principalmente, é aqui que eu destaco, a parte B. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ensinamento. Então, o ancião mais respeitado é aquele que ensina e prega a palavra. Em 1 Tessalonicenses 5, nós não vamos ler por conta do tempo, diz assim: respeitem os que trabalham arduamente no Senhor. Você não tem que dar o dízimo para o Áquil, você não tem que dar oferta para o Áquil, você não tem que dar doação para o Áquil, você não tem que pedir autógrafo do Áquil, você não tem que fazer nada com o Áquil, você só tem que respeitar. Ponto. E eu pergunto a vocês, está havendo respeito dessas pessoas que dizem que conheceram a verdade e que andam pela internet? Já viram? Aquela confusão, tudo que é pastor é bandida, tudo é safado, tudo é demônio. Calma, gente, vamos lá, vamos com calma, muita calma. Nosso dever é refutar o evangelho encoberto. Nosso dever é pregar o evangelho descoberto. Filipenses 1 diz assim: importa que o evangelho seja pregado. Nós pregamos por amor, não por dinheiro. Então esse pessoal que vive frustrado, porque 30 anos deu dízimo, lá na neopentecostal, lá na, sei lá onde. Aí saiu frustrado, decepcionado, carregado de ódio e descarrega na internet achando que ele está cumprindo a verdade. Nosso discurso não é de ódio. A nossa luta não é contra a carne. Certo? Vamos lá. Para encerrar, eu falei que eu tenho um texto importante, 2 Coríntios 11. Eu estou falando sobre o Malafaia ainda e vou provar o que eu estava dizendo. 2 Coríntios 11, versículo 13. 2 Coríntios 11, 13. Aqui está falando daqueles que, pegaram a primeira carta de Paulo, capítulo 9, primeira carta à igreja que estava em Corinto, e deturparam, distorceram, para tomar dinheiro do povo. Aí Paulo escreve a segunda carta e porque tais falsos apóstolos, isto é, aqueles que dizem que foram para o campo missionário e não foram, não saem do lugar, eles estão só ali para tomar dinheiro do povo local. São obreiros fraudulentos. Eu pergunto a vocês, o que é fraudulento? Quais são os sinônimos de fraudulento? Quem pode me ajudar aí? Aqui. O que é fraudulento? Roubo. São ladrões. Opa. Aqueles que chamam o povo de ladrão porque não dão dízimo, mas são eles que são os ladrões. Lobos. Isso aí. Olha só Paulo chamando os obreiros da igreja do primeiro século de fraudulentos, transfigurando-se, olha a hipocrisia, em apóstolos de Jesus Cristo. Parece que são crentes, parece que são homens de Deus. Aí ele diz assim no versículo 14, e não é maravilha, não se assustem, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz.
Assim como Satanás se passa por um anjo de luz, esses homens que se dizem de Deus se passam por pastores. Só que olha o versículo 15. Viu? Antes, peraí. Você pode chamar o Malafaia de obreiro fraudulento, de falso apóstolo. Igual Satanás. É duro, hein? É pesado. Refutando. Mas espera aí. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Ponto e vírgula. O fim dos quais desses fraudulentos será conforme as suas obras. Então, o final deles nem Paulo julgou. Quem é você para julgar? Camarada é ladrão. Camarada é igual Satanás. Se transfigura em santinho. Mas o final dele eu não sei. Eu julgo as obras que eu vejo. As palavras que eu ouço. Porque não estão condizendo com a verdade do Evangelho. Agora, a salvação eu não julgo. É isso que está tratando Mateus 7. Não julgueis. Não julgueis. Salvação. Salvação ninguém julga. Quem tira do corpo e coloca no corpo é a cabeça. E a cabeça é? A cabeça é? Viu? Você falou tão alto que a tua esposa chegou até a acordar aí do teu lado. Então nós não julgamos o final deles. E o pessoal coloca o Malafaia e o Macedo no inferno. Eu não sei. Ele pode estar cheirando a enxofre, mas eu não sei. Se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, mas eu não sou Deus. Quem é que vai saber o coração dele e o peso da balança lá no final? Quem é que vai saber? Eu não sei. Vocês sabem?